Mauro Souza! Estamos de volta, 1h mais 7 minutos aqui no nosso Tati Cidade. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou na última terça-feira uma lei que cria incentivos financeiros voltados para estudantes do ensino médio e pagos com recursos do Estado. O objetivo é diminuir a evasão escolar. Para a gente falar melhor sobre esse assunto, eu recebo o professor Mauro Inácio, presidente da POSP de Ribeirão Preto. Mauro, prazer em recebê-lo, seja bem-vindo. Faz tempo que eu não via, hein? Tudo bem com você? Tudo bom, vamos lá. Mauro, para a gente começar esse assunto, a evasão escolar de alunos do ensino médio nas escolas públicas ainda é muito alta? Muito alto. Para você ter ideia, são quase 11 milhões de crianças, jovens, de 15 a 24 anos fora da escola. Dos 47 milhões de estudantes, 31 milhões deles hoje estão ou fora da escola ou no trabalho informal. Isso é preocupante. E principalmente, depois do período da pandemia, intensificou ainda mais. E a preocupação do governo, a gente vê isso de forma bastante conservadora, mas também achamos que está certo investir na educação, mas não é a solução. Porque a gente precisa, de fato, de uma política concreta da educação, que, por exemplo, a revogação do ensino médio já. Esse novo ensino médio precisa ser revogado com urgência, para que, então, resolva. Porque o incentivo, o aluno não vai na escola, não é só por uma questão que ele não quer ir na escola, porque ele tem que trabalhar, né? Porque a família precisa que ele busque alguma forma de recurso. Ele precisa ter uma renda dentro de casa, renda. né? Então, como resolver a situação? É bastante incentivadora, a gente vê com bons olhos, mas isso não é o suficiente. É preocupante a forma em que hoje a educação no Brasil ela é vista, ela é conduzida. Precisa de medidas urgentes, efetivas, para dar conta de todo esse problema que nós temos. Até mesmo porque existe um setor que é bem mais prejudicado que o outro. Por exemplo, se você pegar o maior índice de evasão escolar, está na periferia. A população negra, a população, aquele mais abastado, que tem mais situação de vulnerabilidade, esse que mais sofre, Diego. Então, o governo precisa de políticas públicas urgentes. Essa medida está prevista já de orçamento, que é a exploração do pré-sal, já tem previsão de orçamento. Mas, para que, então, dê certo, tem que buscar medidas efetivas. Revogação do ensino médio, porque esse ensino médio que nós temos, ele expulsa o aluno da escola. Ele é um ensino médio que não atende à expectativa dos nossos alunos. Cria, então, um desânimo muito grande. Essa que é a maior preocupação daqueles que estudam hoje a educação. Como fazer com que o aluno vá para a escola? Mas, se ele vai na escola, como fazer para que ele fique na escola? Para que ele tenha um ensino de qualidade suficiente para poder disputar no mercado. Essa que está em discussão. Ele tem que ter um incentivo, né? E você acha que essa lei, ela atende bastante essa necessidade, Mauro? A lei vai ajudar, vai amenizar, né? Diminuir danos. Não vai solucionar. Não tem como solucionar, porque o problema da educação do Brasil é muito mais abrangente que isso. Por exemplo, o governo tem que ter, conforme já falei, regulação de ensino médio, novo ensino médio, investimento pesado na educação e principalmente na questão humana, salário, fazer com que o piso nacional chegue a todos os municípios, a todo o Estado, criar condições para que os governos adotem medidas, né, de solução da educação. Vou pegar alguns exemplos para você. Pois não. Aqui no estado de São Paulo, nós temos uma situação que é de gravidade. É bem maior o índice aqui de evasão por conta das políticas que o governo tem tomado nos últimos tempos, principalmente depois da pandemia. Nós hoje, eu saí de lá da POSP agora, nós temos um fechamento de sala de aula enorme. O governo, ao invés dele abrir sala de aula, abrir escola, criar condições para que tenha menos alunos em sala de aula, ele fecha a sala de aula. Ele fechou o noturno. Então, como que você tem uma rede que o governo, ao invés de criar incentivo, ele cria situações muito mais adversas? Ou seja, a educação é vista como ponto de vista, é vista como economia para o Estado. O dinheiro da educação tem que ser visto como investimento. Esse investimento que o governo federal está fazendo é um investimento interessante, mas não é o suficiente. Mauro, me diga uma coisa, há dados concretos de que os estudantes que abandonam o ensino médio saem da escola para poder trabalhar, como a gente acabou de citar? Existe dados. A gente trabalha com milhões de
falando nacionalmente, né? Mas existe dados, quase 11 milhões hoje no Brasil estão fora da escola concretamente. Foi baseado nisso que o governo criou. Quer dizer, 11 milhões. Você imagina daqui 10, 15, 20 anos, as próximas gerações. Um número tão grande de alunos fora da sala de aula. Aí o governo quer discutir presídio, quer discutir segurança pública, mas não discute educação. Esse que é o primordial do país. Então, ao invés o investimento nesse país para a educação, e principalmente pós o governo anterior, que foi uma tragédia grega para a educação nesse país, é necessário medidas concretas para que a gente saia dessa situação de miserabilidade. Porque hoje o Brasil está entrando numa situação de gravidade, né, do povo sem escola. E porque cada vez mais com as privatizações e os incentivos dos governos está levando à situação de que uma parte da população, de fato, não tem acesso à escola. E quando tem acesso à escola, de uma escola precarizada, de uma escola destruída, de uma escola sem condições de ensinar, de fato, os filhos daqueles que produzem, daqueles que, de fato, contribuem. Mauro, me diga uma coisa, essa bolsa, na verdade, ela funcionará como uma poupança para esses alunos, não é? Qual é a ideia do governo? Fazer com que parte do dinheiro ele tira, mensalmente, e outra parte fica numa poupança para garantir que ele termine o ensino médio. Tá? É interessante? É interessante. Qual é a nossa preocupação? Que fica mais uma medida de um dinheirinho lá pegar o dinheirinho e isso não vira em nada. Então tá, eu vou lá, pego a bolsa e depois disso, o que eu vou fazer? Ele vai ter um ensino médio precarizado, por isso nós estamos falando, os investimentos eles têm que ser de forma que dê condições do aluno ficar na escola e ter um ensino. O valor pago é muito baixo, mas parece ser uma intenção, sim, de pelo menos diminuir aqueles prejuízos que são alarmantes. Mas, repito, não é o suficiente. Ô Mauro, os estudantes eles só receberão esse benefício se cumprirem algumas regras. Que regras são essas? 80% de presença. Né? Ele tem que fazer a prova nacional do ensino básico. E também o Enem. Né? São medidas que são necessárias para ter a renda. Principalmente essa fiscalização na presença do menino. Volta aqui que nós falamos. Qual é o problema do aluno não ir para a escola? Ele precisa trabalhar. Entendeu? Então, um dos critérios que o governo se utiliza é fazer com que ele vá para a escola e fique na escola e cumpra os deveres com as legislações, enfim, e tem que estar no CAD único também, né? No cadastro único, que são os cadastros necessários para as políticas sociais. E já foi estipulado um valor, Mauro? Se fala em 20 bilhões previsto para isso, mas não tem nenhum, ainda, eu estive lendo agora, a regulamentação disso deverá ser publicada agora nos próximos dias, né? De como vai ser distribuído. Vai ser um dinheiro organizado pela Caixa Federal, depositado em conta do jovem, né? Mas essa regulamentação ainda está por sair. E o valor para cada aluno? Esse não está previsto ainda. Não está previsto. Isso não tem, a lei ainda não trabalha com valor. Vai ter uma diferença ali de acordo com a necessidade das regiões, né? Mas ainda não tem um número fechado sobre esse valor. Me diga uma coisa, você acredita que já no final deste ano haverá bons resultados com isso? Está previsto para iniciar já em março, né? Qualquer incentivo para garantir os meninos de sala de aula está válido. Esperamos que já tenha efeito, né, para que a gente consiga, nesse ano já, ter um resultado positivo. Mas ainda é um experimento, é uma coisa nova, né? E tomara que dê certo, que os compromissos aí, os governos se comprometem com isso, porque depende também do governo estadual a implementação, né? Aí vai depender de cada governo, de cada linha, né, ideológica de governo. No estado de São Paulo, nós teremos muita dificuldade, porque aqui, Diego, se você me permite, nós estamos vivendo um momento muito sério da educação. Aproveitar a sua audiência, porque nós estamos hoje numa preocupação que 60 mil professores, por exemplo, estarão desempregados a partir de hoje, né, a partir do último dia 31. Janeiro, fevereiro, esses professores não terão pagamento. Como esse professor depois vai para a escola? Como esse professor vai se manter? Ou seja, a desorganização da rede é tamanha, a loucura aqui nessa rede estadual é tamanha, que as 5.300 e poucas escolas do estado de São Paulo estão totalmente comprometidas por falta de uma
política educacional séria desse Estado. Por isso que a gente tem que utilizar desses espaços, também fazer as nossas denúncias, que precisa melhorar e precisa de investimento. E o governo do Estado de São Paulo, por exemplo, ele está discutindo, ele mandou uma medida para a Lesp para diminuir 10% da educação. Como que você, numa situação dessa, tira dinheiro da educação? A educação tem que ter mais investimento. E qual que é a nossa política, o movimento? Que busque até 10% do PIB nacional com investimento na educação. O governo do Estado de São Paulo faz o contrário. Ele tira dinheiro da educação para investir em outros setores que, segundo ele, é mais necessário do que a própria escola hoje do ensino básico do Estado de São Paulo. O Mauro, você disse que somente essa lei não é o suficiente para a gente resolver o problema da educação. Quais são as outras necessidades urgentes e prioritárias? Para esse segmento que nós estamos falando de ensino médio, revogação desse novo ensino médio. Discutir uma nova forma educacional no país. Uhum. Investimento em pessoas humanas. Investimento nas pessoas, né, no aspecto humano. Precisa criar condições de uma escola séria, de qualidade, com ensino de qualidade e com pessoas comprometidas, com governos comprometidos. Essas medidas paliativas, elas vão atender dentro de um determinado período, onde sabemos o que virá depois desse governo, se mantém essa política ou não mantém a política. Por isso que é necessário investimento e ter responsabilidade, porque educação é uma coisa muito séria. Não dá para a gente ficar discutindo educação com medidas provisórias, paliativas, com investimentos em bolsas. Por exemplo, incentivar, abrir escolas, diminuir o número de alunos, criar condições, dar condições de trabalho para as pessoas. Por exemplo, Diogo, é importante a gente conversar aqui. Depois da pandemia, as escolas, os alunos, os professores, aquele que está comprometido com a educação, sofre muito com o problema de saúde mental. O cuidado com a saúde mental dos profissionais de educação é fundamental. E eu não vejo o governo falar sobre isso. Para você ter ideia, aqui no Estado de São Paulo, quase 6% dos professores da rede está afastado hoje por um ou outro, qualquer tipo de problema de saúde mental. E o governo não vê isso, por quê? É investimento na pessoa humana. Então, para ter uma educação séria, tem que ter investimento na pessoa humana. Exatamente. Né? Os nossos alunos, parte desses alunos hoje, depois da pandemia, muitos deles saem da escola por problema de saúde mental. E o governo não tem nenhum incentivo de trabalhar isso nas escolas. Não tem um psicólogo, por exemplo, não tem um acompanhamento. Pelo contrário, reduz o número de pessoas, precariza ainda mais, terceiriza serviços que não funcionam e os alunos ficam abandonados. Então, o problema da educação no Brasil é comprometimento. Ter uma visão de um país sério, redução de danos e políticas públicas. É necessário muito investimento para que a gente consiga, no futuro, bem longe, ter uma sociedade mais igualitária, com uma escola com muito mais condições, uma sociedade mais com equidade, e que as pessoas tenham o seu direito, que é de educação, uma educação séria e uma educação que é merecida. Né? É fácil você comprar um carro e não cuidar dele. Depois você vai precisar dele, né? Ele não vai te atender. E assim funciona também relacionado à educação. A educação precisa ter as prioridades. Você citou, né, o lado psicológico, o lado mental, que é os professores, que é a ferramenta, que é a engrenagem principal disso, né, Mauro? Exatamente. E esse setor é abandonado, totalmente abandonado, porque a pessoa humana não é interessante nesse aspecto. O governo está muito voltado para a questão econômica. Quando a gente fala de governo, vamos falar de governo, na estrutura de Estado todo. E isso tem que ser tem que ser visto com muito cuidado. As próximas gerações elas estão comprometidas caso o governo não ver com os olhos melhores para a educação. Essa é uma medida, conforme já disse, vou repetir, paliativa, não dá conta. Vamos discutir um projeto sério, principalmente dando combate à desigualdade social, aos preconceitos, homofobia, transfobia, uma escola democrática, uma escola acolhedora, uma escola humana e uma escola transformadora. A nossa escola, hoje, ela não tem o aspecto de transformar, e é necessário a gente botar um pouco de política freiriana nessas escolas, no país como um todo, para que a gente possa, no futuro, ter essas crianças mudando, essas crianças transformando esse país, porque do que se refere à educação,
Tá brabo o negócio, tá feio. Acabei de puxar aqui agora, Mauro, acabou de chegar uma informação. O governo federal sancionou esta semana uma lei garantindo um programa de saúde mental nas escolas. Quer dizer, já vem ajudando então, né? Então eu tô certo aqui lá. Tá vendo só? O seu pensamento foi em direção que o governo está pensando. Mauro, obrigado pela sua atenção. Tudo de bom. Sempre bem-vindo. Obrigado, hein? Viu? Pode sair por aqui. Obrigado pelo espaço. Obrigado você, meu irmão.